Nós por Lá, magazine dos São Tomenses na diáspora. Todas as quartas-feiras, na TVS. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Nilton Medeiros. Nós por Lá. O Banco Internacional de São Tomé e Príncipe cresce com o país desde 1993. Ao longo deste percurso de 20 anos, aprendemos consigo e celebramos juntos as pequenas e as grandes vitórias. Partilhamos muitos sorrisos. Estivemos e estaremos sempre consigo. Construímos diariamente um amanhã melhor para si e para os seus. Um lugar com vista para o futuro. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, desde sempre, para sempre. Bem-vindos a mais um programa Nós por Lá, dedicado a notícias da diáspora. Hoje destacamos a literatura com 3 escritores são-tomenses residentes no estrangeiro. Por agora, vamos à margem sul do Rio Tejo, a discoteca Maison Club, acompanhar o lançamento em Portugal do mais recente álbum do músico são-tomense Tobias Vaiana. Depois do lançamento em São Tomé e Príncipe do seu novo CD, Tobias Vaiana apresentou na discoteca Maison Club, na margem sul do Rio Tejo, o disco Silêncio aos são-tomenses residentes em Portugal. Silêncio porque é uma palavra mágica e tendo em conta o que se passou no Vaticano, foi algo que as pessoas não esperavam, a sucessão de um Papa ainda vivo. Por isso inspirou-me aquilo e dei ao título Silêncio. O álbum, composto por 10 faixas musicais, é uma mistura de vários ritmos e estilos musicais de São Tomé e Príncipe. A faixa que dá o título a este CD é cantada em dueto com o músico guineense Mário Babrem. Precisava de falar um pouco da Guiné, que todos sabem, estão numa situação um pouco difícil, e o Mário aceitou-me, graças a Deus, foi uma fonte de inspiração e uma grande ajuda para o sucesso da música. Senti muito bem o dueto com Tobias Vaiana no título Silêncio, álbum Silêncio, porque eu reparei o valor do tema, que o tema tem com o Tobias, conteúdo da música, e pelo povo são-tomense como tem amado a música. música Vontemu. É uma música onde eu quis retratar
um pouco o amor que tinha um senhor, ou seja, um moço, pela sua namorada, e tentei escrever um pouco sim, a história na língua materna, que é crioulo foro. E graças a Deus fui feliz, as pessoas aceitaram a música com amor e gostaram do trabalho. Lorsque c'est contação da botlabaye, andi c'est contação da bocoyeo, zete c'est contação da bobende, ozebo na consenfae. Essa história vem na sucessão de uma senhora que fazia tudo, ajudava o marido nas lavras, vendia os produtos que eles tiravam do campo. E depois de ter um pouquinho de condições, o senhor esquece da senhora. Esta música é um apelo à sociedade são-tomense para esse tipo de problema. Certo, sociedade são-tomense não só, porque em todo o mundo, não vamos dizer só nas roças, existem também grandes senhoras que ajudam os seus maridos a construir grandes impérios, e depois deles terem a vida facilitada, esquecem do primeiro, o início, que foi o sacrifício, o aperto do cinto para atingir o patamar que está. A música não é feita só com o cantor faz, sim, escreve, mas depois é divulgada através das áreas de comunicações sociais. Eu tenho a agradecer à RDP África, aproveito já para agradecer também Nós por Lá, que está a nos ajudar neste sentido, a divulgar a música são-tomense e não só. E a expectativa é trabalhar e conseguir para o futuro melhorar mais, ouvindo os outros, né? E receber críticas e elogios para eu poder crescer. Para esta iniciativa promovida pela gerência da discoteca Maison Club, foram também convidados vários músicos são-tomenses residentes em Portugal. É um espaço de diversão noturna, assim, de música são-tomense. É um espaço que seja um pouco de todos. É isso que a gente pretende esta casa, que seja um espaço acolhedor, uma casa que traga tudo um pouco. A cultura de São Tomé e Príncipe acompanha os são-tomenses para onde quer que estejam. Em França, Nós por Lá descobriu um mestre curandeiro das Ilhas Maravilhosas que exerce esta profissão nos arredores de Paris. De visita à cidade de Luz, a nossa equipa de reportagem descobriu nos arredores de Paris um mestre curandeiro de São Tomé e Príncipe. Essa arte veio do meu bisavô, avô e também do meu pai, os meus tios. Praticamente sou um descendente
dessa profissão. O grande mestre curandeiro anda nesta vida há vários anos. Durante a sua caminhada, passou por alguns países africanos e europeus. Saí de Santo Tomé pela primeira vez, fui a Cabo Verde, fiquei em Cabo Verde 11 anos, e depois saí de Cabo Verde a Angola, fui a Lisboa, de Lisboa fui a Bélgica, Alemanha, Holanda. Fiquei em Holanda 8 anos, depois vim de Holanda à França, a Bélgica, a Suíça, fiz um percurso muito grande até a data presença, graças a Deus, através desse trabalho. Dr. Lulu, como é conhecido, diz ter poderes absolutos de magia para resolver casos de difícil solução. Como ajuda, limpeza do corpo, fazer o tratamento, acompanhamento, a limpeza para ter que conseguir o trabalho, ter a sorte na vida, limpar o mal feito, de tirar a feitiçaria, todos os tipos de trabalho que a bruxaria acompanha. A maioria de clientes que procura os seus serviços opta por aquele que afasta o mal olhado. Nós somos um contra o outro e desejam muito a maldade contra o outro. Isso é o primeiro serviço que se chama a limpeza do corpo, a evolução do espírito para que a pessoa evolui, arranja trabalho, arranja emprego, fica bem na vida, tira o mal feito, o ódio, tudo enquanto. Segundo o Dr. Lulu, para obter bons resultados no tratamento é preciso acreditar. Porque tudo trabalha com a fé. Se não tiveres fé, não podes fazer nada. Se tens fé em Deus, tudo precisamente vai a caminho. Nesta vida, como diz o próprio Lulu, tudo é possível. Existem bons e maus curandeiros. Nós somos tantos e cada um pessoalmente aperfeiçoa da sua maneira. Aos outros fazem para ter que enganar, outros fazem também para ter que ajudar. Até a data, Dr. Lulu não tem motivos de queixa. Tem clientes de várias nacionalidades e todos os pedidos que chegam ao seu consultório são resolvidos. Até o momento, todos os problemas que chegam cá é resolvido, graças a Deus. Quem são, neste caso aqui em França, os seus habituais clientes? São vários. Trabalho mais com cabo-verdianos, agora estou trabalhando com alguns franceses, mas mais são cabo-verdianos. Os santomenses procuram o seu serviço? Até o momento, até a data presente, alguns, porque não são todos, mas os cabo-verdianos são muitos mais. Há 27 anos que o grande mestre curandeiro de São Tomé e Príncipe viaja de país em país, transportando consigo toda a ferramenta que utiliza para desenvolver o seu trabalho. O Dr. Lulu chega mesmo a fazer 2 a 3 viagens para conseguir levar todo o material necessário. De Paris para a Casa Internacional de São Tomé e Príncipe em Lisboa. Foi neste espaço que a Menon aproveitou o 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, para dar posse aos novos órgãos sociais. A Menon, Associação das Mulheres Santomenses em Portugal, aproveitou o Dia Internacional da Mulher para dar posse aos novos órgãos sociais da referida organização. Como sabe, o dia 8 de março foi um dia em que algumas mulheres numa fábrica de tecelagem reivindicavam melhores condições de trabalho. E em repressão, essas mulheres foram queimadas, cerca de 130 mulheres foram queimadas como repressão desta luta que elas faziam à procura de melhores condições de trabalho. E nós achamos que essas vozes não podem ser reprimidas. E nós, mais uma vez, escolhemos essa data para dar voz a essas mulheres. Nos últimos tempos e por causa da difícil situação económica, a Menon tem recebido muitas queixas das mulheres santomenses residentes em Portugal. Muitas delas fazem trabalhos não qualificados, conseguem mais facilmente trabalho. E o que acontece em muitas famílias, as mulheres trabalham e os maridos estão desempregados. E por causa desta situação tem havido uma crescente violência doméstica nas nossas comunidades. De forma geral, a situação da mulher santomense a residir em Portugal é preocupante. Não só da mulher santomense, como da mulher e da sociedade em geral, é uma situação difícil. O que nós temos visto é uma imigração, uma segunda imigração destas mulheres para outros países do mundo, nomeadamente Inglaterra e Angola.
A nível mundial, muitas mulheres já ocupam cargos de decisão, sendo que São Tomé e Príncipe não fica atrás. Apesar disso, Maomé Smith considera que há ainda muito por fazer. É preciso, sobretudo, que essas mulheres, enquanto decisoras, façam enaltecer a mulher. Né? Falem como mulher e para a mulher, não sejam apenas peças de legos ou sejam peças em lugares estratégicos para servir o homem, não sejam marionetas. É preciso que a mulher, enquanto órgão de decisão, lute pela mulher, tome decisões a favor da mulher. Só assim, o número só por si não nos diz nada. É preciso que ela, nem que seja, mesmo sendo a minoria, pode fazer a diferença desde que faça algo para enaltecer a mulher. No programa de atividades que a Menon preparou para comemorar o dia 8 de março, constou uma palestra sobre o papel da mulher santomense na sociedade. Nós constatamos que era uma mulher muito sofrida, mas que tem vindo a desembruxar. Ela tem saído um pouco daquele padrão social que era confinado à mulher e hoje em dia, apesar de ainda estarmos aquém daquilo que se espera, ela começa a dar os primeiros passos da saída de casa para a atividade laboral remunerada. Infelizmente, nós constatamos que ainda há algum abuso na sociedade santomense, por exemplo, com a violência doméstica, e não é só a violência física, é a violência psicológica, a violência emocional também, que não há respeito pela dignidade da mulher. Muitos santomenses residentes na zona da Grande Lisboa estiveram presentes neste evento. Maria do Carmo Bragança Neto, conselheira sénior da Menon, considera que a mulher é o pilar da sociedade. Sinto-me satisfeita por estar viva e poder estar aqui entre santomenses comemorando esta tal célebre data. O Dia da Mulher é todos os dias mesmo, minha gente. Uma casa onde nós é uma mulher com cabeça, essa casa não avança. Essa família não vai para lado nenhum. Apesar de o dia ser dedicado às mulheres, alguns homens santomenses fizeram questão de marcar presença no evento. É com muito agrado que vim até aqui, em primeiro lugar para felicitar as mulheres santomenses e, no modo particular, a iniciativa que resultou em Menon, uma associação das mulheres de São Tomé aqui na diáspora, pelo trabalho que têm desempenhado no enaltecimento daquilo que é a mulher santomense. Eu quero aqui dizer que tenho particular carinho pelas nossas mulheres, pela qualidade de mães que foram, porque é delas que nasceram os homens que fizeram a nossa história até aqui. E fizeram com dignidade, com muita altivez. E se alguma coisa agora tem falhado, não podemos orgulhar muito dos nossos políticos, é porque algo anda mal com as nossas mulheres. E é este algo que anda mal que eu quero fazer um apelo para que retornemos às nossas raízes e começamos de novo a honrar aqueles que são os nossos valores, os valores do santomense, saído do seio do nosso antepassado, que emanado da nossa história. Para as mulheres santomenses, ficaram mensagens de incentivo para que continuem unidas na luta pela conquista dos seus direitos. A mensagem que eu tenho é que nós tentemos ser amigas umas das outras, muito amigas umas das outras, para nós mudarmos o cenário que acontece em São Tomé e Príncipe. Que continua a ser aquela criatura valorosa que sempre enfrentou com muita dignidade, com muito valor e coragem, o papel que tem desempenhado no seio da família. Elas são educadoras, ela organiza o lar e dá aquela força aos seus homens para que continuem a prover, a criar todas as condições para que a vida torne cada vez melhor. Mulheres de São Tomé devem ser unidas e devem acreditar em si porque elas têm potencial. E a mensagem que eu deixo é cada dia acredite mais em si própria. Como mãe, a minha mãe foi uma delas, lutadora, trabalhadora, lutou tanto para criar os seus filhos. Ela já não está entre nós, mas nossas mães que continuam vivas,
minhas irmãs e todas as mães, muita força e continuam a ser orgulhosas como são. Trabalhar e lutar e não deixarem-se levar. Foi desta forma que a Menon comemorou o Dia Internacional da Mulher. O evento teve lugar na Casa Internacional de São Tomé e Príncipe, em Lisboa. Tomás Medeiros, político, escritor e médico de profissão. É cofundador do MPLA e do MLSTP e tem várias obras literárias publicadas. António Alves Tomás Medeiros nasceu em São Tomé, fez os estudos secundários em Nova Lisboa, atual Ambo e em Portugal. Foi dirigente da Casa dos Estudantes do Império e da União dos Estudantes Africanos na Europa. Na Casa dos Estudantes do Império fui diretor da revista Mensagem. Provoquei uma verdadeira revolução. A Mensagem deixou de ser um boletim que falasse apenas da casa, das atividades da casa, mas ser um órgão, ser uma revista literária, aberta a 3 continentes. Tanto, primeiro, aos estudantes africanos que estavam em Portugal e tinham iniciado as suas atividades literárias, como poetas, como ensaístas, como romancistas, como críticos literários. Segundo, abrir as portas aos estudantes, aos estudantes de Angola, aos estudantes das outras colónias, que nos seus países respectivos também andavam a escrever, mas tinham dificuldade em publicar. E, finalmente, abrir as portas a tudo que se publicava no mundo relativamente ao mundo negro. Cofundador do MPLA e do MLSTP, Tomás Medeiros foi considerado em Portugal um dos melhores especialistas em pneumologia nos hospitais de Santa Maria e Reinaldo dos Santos. Como escritor, Tomás Medeiros tem contos, poemas e alguns ensaios dispersos na imprensa portuguesa e brasileira e é autor do romance O Automóvel do Engenheiro de Acamba. Este livro retrata sarcasticamente aquilo que foi o socialismo em Luanda. Sarcasticamente porquê? Porque as pessoas falam do socialismo, falam do marxismo-leninismo, sem saber exatamente o que isto quer dizer. Ora, nós os africanos, quando dizemos que somos marxistas-leninistas, copiamos o modelo europeu e tentamos impô-lo à sociedade africana, que é completamente diferente, e dá uma mascarada autêntica. Este livro é sarcasticamente o retrato do primeiro socialismo africano em Angola. Hoje em dia, os africanos, que beneficiariam bastante com a aplicação do verdadeiro marxismo-leninismo nas suas terras, são os primeiros a serem antimarxistas, anti-leninistas. Isto é que é o problema que eu queria mostrar. Questionado sobre o porquê da escolha deste título para o livro, o escritor responde: Isto é a liberdade do escritor, não é? Se eu dissesse o nome da pessoa que é avisada neste livro, ia preso. E eu, como não estou interessado em passar o resto dos meus anos na prisão, pus este título, O Automóvel do Engenheiro de Acamba. Da vivência com Amílcar Cabral surge a sua última obra com o título A Verdadeira Morte de Amílcar Cabral. Eu conheci Amílcar Cabral, tinha 15 anos. Eu conheci, como disse, na Praça do Chile, nas circunstâncias já descritas, né? E acompanhei Amílcar Cabral não só na Praça do Chile, na Casa dos Estudantes do Império, no MAC, na CNCP, e isto em Portugal, e no estrangeiro, toda a sua vida política até a sua morte. Porque sim, uma semana antes da morte de Amílcar Cabral, estivemos juntos em Argel, no Hotel Aliti, na Esplanada, onde ele explicou-me o plano do PGC tendente a derrubar do regime colonial por terra, mar e ar. Eu neste livro o que é que quis fazer? Quis apenas acompanhar a evolução política do Amílcar Cabral desde os tempos de Cabo Verde até a sua morte. Como é que ele foi evoluindo politicamente, mostrando as várias etapas da sua luta. E até o final é esta. Amílcar foi de tal maneira revolucionário, incomodava de tal maneira os regimes, que ele, antes de estar morto, já estava morto. Toda a gente queria liquidar Amílcar. Uns
politicamente, impedir de falar nos congressos, politicamente impedir de publicar, politicamente não fornecendo as armas e, finalmente, dado que a luta de libertação da Guiné tinha evoluído de tal forma que podíamos dizer aristotelicamente que a guerra estava ganha e íamos iniciar a fase da construção da paz, havia gente interessada em liquidar Amílcar porque a presença da Amílcar ia pôr em causa o tacho. Agora, há pessoas que perdem tempo nos arquivos à procura do nome do autor, o nome da pessoa que deu ordem. Não é preciso, isto é errado. Não se mata herói procurando o nome de António Pedro Joaquim. Mata-se o herói procurando as suas ideias políticas e ver até que ponto essas ideias políticas punham em causa as ideias preconcebidas, as ideias existentes. Este é que é o livro, é que eu quis mostrar. Este livro, que esgotou em uma semana nas livrarias, estará à venda brevemente numa segunda edição. O livro foi bem aceito. Em Portugal a FNAC comprou a edição quase toda, a edição toda, e teve repercussão também no estrangeiro. Apareceu na revista francesa Geopolítica Africana uma crítica muito saudável, muito boa relativamente ao livro, né? E tem recebido o aplauso de muita gente. O que não quer dizer que também a gente tenha criticado o livro. Não ganhei um tostão com o livro da Amílcar Cabral. Ganhei foi a coragem de dizer aquilo que os outros não foram capazes de dizer. Ele estava morto, a Amílcar não tinha futuro, porque era de tal maneira genial, punha em causa as ideias preconcebidas e era necessário eliminá-lo, porque era perigoso. Sobre São Tomé e Príncipe, Tomás Medeiros escreveu o livro Quando os Cucumbas Cantam, obra que retrata o socialismo são-tomense na Primeira República. Quando os Cucumbas Cantam é um livro que aparece a pedido de uma senhora que foi professora em São Tomé, Alda Neves. Ela telefonou-me e disse-me que estava a publicar uma coleção de autores santomenses e solicitava a minha colaboração. Eu aceitei, discuti com a minha mulher o tema e assentamos que deveríamos falar também do socialismo santomense. Numa semana, eu produzi um livro que tem a volta de 100 páginas. Né? O livro estava pronto a ser publicado. E a senhora Alda Neves, como conhecia Alda Espírito Santo, teve a gentileza de enviar-me uma cópia, Alda do Espírito Santo, convencida que ela fica muito satisfeita. Mas como a Alda também é avisada no livro, ela proibiu a edição do livro. Pela primeira vez, apesar das liberdades todas proclamadas, eu fui o primeiro escritor dos Palopes a ser proibido de publicar porque ia dizer a verdade sobre o socialismo santomense. Para o conhecimento dos telespectadores, Tomás Medeiros promete para breve publicar o livro Quando os Cucumbas Cantam. Está prometido. É possível que este ano ainda apareça. Mas é sobretudo o socialismo santomense desmistificar, porque depois da independência, vários países proclamaram-se independentes. Todos, aliás, diziam socialistas. O socialismo não tinha absolutamente nada. Tomás Medeiros, político, escritor e médico de profissão, organizou com a colaboração de Mário de Andrade várias antologias de poesia e prosa da literatura africana. E depois de conhecermos a obra literária do médico são-tomense Tomás Medeiros, vamos agora até a Associação Cabo-Verdiana em Lisboa conhecer o último livro do economista são-tomense Armindo Espírito Santo. O livro Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, o empresariado como fator de desenvolvimento e transformação social, outros olhares sobre a economia do economista são-tomense Armindo Espírito Santo, foi relançado na Associação Cabo-Verdiana em Lisboa. É uma obra sobre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. É uma obra que se concentra na abordagem do papel do empresariado do setor informal, da área urbana, em São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde. E procura mostrar como é que o papel do empresariado é fundamental, não só no desenvolvimento socioeconómico em si, mas o seu papel na transformação social
e no desenvolvimento dos países, primeiramente São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Nesta obra, o autor escreve sobre o empresariado informal. Para ele, a economia da África subsaariana é dominada por este tipo de empresariado. É um empresariado que não é protegido pelo poder político. É um empresariado que vem de baixo para cima. É um empresariado que faz por si. Ou seja, é aquele empresariado que se escapa ao pagamento de impostos. É aquele empresariado que procura, através das suas atividades comerciais, de compra e venda de artigos. Muitas vezes são compras de artigos transfronteiriços. Tem que viajar para adquirir bens para depois comercializar nos mercados. E é um empresariado do setor urbano, porque é um empresariado que se situa na área urbana desses dois países. E não só. O empresariado informal da área urbana tem uma particularidade que é a dinâmica da transformação social. Por isso, o papel da mulher é muito importante. As mulheres estão representadas em maior número do que os homens. Mas o que é mais relevante aqui é que elas, porque trabalham nessa área, conseguem obter rendimentos que permitem que elas consigam libertar-se da hegemonia machista dos homens. Elas conseguem passar a ter a palavra no meio familiar, porque são donas do rendimento, que fazem seu negócio, conseguem de facto libertar-se do controle machista dos homens sobre elas. Para Armindo Espírito Santo, o objetivo não é fazer uma abordagem comparativa do desenvolvimento econômico entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, mas sim sublinhar a diversidade e a singularidade dos sistemas sociais e econômicos dos dois países. O que podemos dizer é que existem dinâmicas num país que levam a que o seu desenvolvimento siga caminhos que levam à melhoria de bem-estar social das pessoas de um tal país comparativamente a de outros. E existem também valores culturais que estão presentes numa e noutras sociedades que levam a que, numa economia, o caminho seguido é num sentido e noutra economia é num sentido diferente. Posso afirmar claramente que os valores culturais que emergem da sociedade santomense são muito diferentes dos valores sociais que emergem da sociedade cabo-verdiana. E esses valores na sociedade cabo-verdiana conseguiram empurrar os cabo-verdianos para uma dinâmica, digamos, socioeconómica, para um desenvolvimento um pouco melhor do que em São Tomé e Príncipe. O livro foi apresentado pelo ilustre economista cabo-verdiano professor doutor João Estevão e pela são tomense professora doutora Inocência Mata. O que mais despertou a minha atenção nesta obra foi tentar analisar toda essa dinâmica econômica, portanto, com base num percurso histórico e com base num perfil cultural, num perfil identitário que eu achei extraordinário, que é precisamente poucas vezes a economia busca na história e na cultura elementos de interpretação. E eu achei muito importante nesse aspecto. Do ponto de vista da importância do livro, acho que o livro é uma pedra na construção do pensamento social sobre São Tomé e Príncipe, que, na minha perspectiva, não existe. Não existe da parte das pessoas das várias áreas de atividade, da economia, da antropologia, da sociologia, da educação, das artes plásticas, um pensamento social sobre o país. Inocência Mata lança uma forte crítica aos são tomenses que só pensam em dinheiro para produzirem um pensamento social sobre o país. 40 anos depois das independências, é a altura dos são tomenses pensarem que eles têm que olhar para o país e olhar para essas tarefas como tarefas importantes para a construção do pensamento sobre o país. Para o Dr. João Estevão, este livro, para além de permitir uma perspectiva comparada da economia de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, procura também fazer uma análise entre a realidade são tomense e cabo-verdiana. Naturalmente que, e o autor verifica isso, naturalmente que para fazer qualquer leitura comparada hoje é preciso conhecer o que foi a evolução destes países, compreender o seu percurso histórico
e acho que é um contributo interessante para o desenvolvimento do conhecimento dos dois arquipélagos. João Estevão realça o facto de esta obra contribuir para o conhecimento dos dois arquipélagos. Infelizmente os nossos, digamos, falando como economista, os nossos economistas, eu penso que acontece em São Tomé, como acontece em Cabo Verde, escrevem muito pouco sobre as nossas realidades e esses trabalhos são sempre importantes para isso. O economista cabo-verdiano faz uma abordagem comparativa entre os dois países. Tem percursos que não são exatamente iguais, porque tem histórias que não são exatamente iguais, tem características que não são exatamente iguais. São Tomé era um espaço com uma grande capacidade de produção agrícola e isso teve consequências na sua própria organização económica e social. Cabo Verde não tinha essas características. Eu penso que isso traduziu-se, digamos, em percursos que foram diferentes ao longo do tempo e hoje penso que isso continua, digamos, a influenciar o percurso das duas sociedades. Agora, eu penso que, de facto, nunca seria de esperar que os percursos fossem iguais, porque as histórias são diferentes. Não é? O autor da obra espera que ela seja útil para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e deixa um apelo aos são-tomenses. O que eu proponho para os são-tomenses, de uma forma geral, é que se procurem criar uma base social de entendimento, porque sem essa base social não é possível fazer-se o caminho de desenvolvimento. Têm que ser os próprios são-tomenses a tomarem em suas próprias mãos as iniciativas de desenvolvimento. Para isso é preciso corrigir alguns comportamentos, nomeadamente é preciso evitar as práticas de corrupção, é preciso evitar as práticas do comportamento de leve-leve, tal como é entendido hoje, porque o leve-leve assumiu várias formas ao longo dos tempos. Hoje, a forma que assumiu é a forma de não fazer nada, de viver de esquemas. Então é preciso corrigir esses comportamentos, adotar uma atitude de desenvolvimento. Caso contrário, não avançaremos. É que ninguém fará isso por nós. Temos que ser nós próprios a fazê-lo. E isso é possível em São Tomé e Príncipe. É possível. Para mais informações sobre a obra, consulte o site www.gradiva.pt. Poderá ainda adquiri-la em qualquer livraria em Portugal. Tlabá só cada ter. Ou seja, só o trabalho é que dá o ter. Esta expressão, muito usada em São Tomé e Príncipe, serviu de inspiração para que Olinda Beja escrevesse Um Grão de Café. A mais recente obra literária da São Tomense Olinda Beja foi apresentada ao público na Casa Internacional de São Tomé e Príncipe, em Lisboa, por Maria Helena Veiga. É um livro muito interessante, que está muito bem ilustrada, muito bem conseguida. Nós temos tantos potenciais. Quando eu era miúda, ouvia muitas histórias de anciãos, das empregadas, das pessoas que viviam lá na terra. A minha avó contava-me imensas histórias. Minha avó morava na Oqui del Rei e quando chovia, eu lembro-me, quando chove, lembro-me muito dela, que ela morava numa casa que tinha zinco por cima. Então deitávamos, não podíamos ir para a rua, deitávamos na cama e ela contava-me histórias. Um grão de café é, sem dúvida, a melhor maneira de tornar as crianças boas e felizes. Absolutamente. E despertar às crianças o interesse por tratar a terra, por cuidar da terra e das plantas da terra e dizer a verdade, que aquilo também tem um caráter muito importante. O final da história é que as pessoas devem ser verdadeiras e a mentira tem perna curta. Este livro de Olinda Beja é dedicado às crianças do mundo e em especial às de São Tomé e Príncipe e conta a história de Pagué, menino que alegadamente deu origem ao nome da Ilha do Príncipe. Neste livro nós podemos encontrar toda a história ancestral das ilhas. Que eu fiz uma pequena pesquisa, porque eu não sou historiadora, gosto de história, mas não sou historiadora, mas fiz uma pesquisa e cheguei à conclusão que as ilhas já teriam sido habitadas. Quem me ajudou nessa pesquisa foi o jornalista Jorge Trabalho Marques, que viveu muitos anos em São Tomé e que me forneceu alguns documentos. A partir daí eu recrio uma história para as crianças, para que elas aprendam a gostar da sua ilha, porque de pequenino é que se deve começar a ter a paixão pela sua terra, não é? Tlabá só cada ti. Esta célebre frase é um apelo para que os são-tomenses trabalhem em prol do desenvolvimento das ilhas. E é com essa frase que eu abro a história do grão de café, para que
as crianças, os jovens saibam, tenham a percepção e tenham a noção que só o trabalho é que dá o ter. Portanto, teremos todos que trabalhar, teremos todos que nos ajudar mutuamente desta forma, não é? Aliás, no livro, no Grão de Café, eu dou também o exemplo com o rei. O rei é o rei, mas na altura da safra, ele deixa de ser o rei, portanto o chefe, o máximo, para ir pegar no seu quali, ir também ajudar na apanha do café. Portanto, o livro tem várias vertentes que eu penso que chegaram ao coração de toda a gente. Não só dos pequeninos, mas dos outros também. A obra ilustrada por Teresa Bondoso tem como personagem principal o velho Cachipembe, um habitante da Ilha do Príncipe que contava sempre com ar entre sério e cômico a história do grão de café aos meninos da ilha. Quantos cachipembes ainda podemos encontrar em São Tomé e Príncipe? Sabe que eu tinha um grande contador de histórias na Zona Sul, que já foi outra vez para Cabo Verde e que me ajudou imenso, e tinha outro na Zona Norte, que era o Ace, na Zona Sul era o Strong, era conhecido por o Strong, ajudou-me muito, contou muitas histórias. Na Zona Norte, na Zona Santa Catarina era o Ace, mas portanto, o Cachipembe é uma invenção, portanto é ficção. O nome é o nome angolano, porque, como sabe, os contratados de Angola, que foi e não voltou ao seu país e, portanto, lá ficou. E quando envelheceu, eu também tentei provar que os jovens devem respeitar os mais velhos, sempre, seja lá, seja onde for, porque os mais velhos, veja que eu acabo o livro dizendo que Cachipembe acabou a sua história, seguido das crianças. Em silêncio primeiro, mas depois numa algazarra própria de quem está feliz. Quer dizer, uma pessoa só, já velha, conseguiu fazer a felicidade de tantas crianças. E é essa lição de moral que eu quero também que seja tirada do livro. A preservação do ambiente é sempre refletida em todas as obras literárias de Olinda Beja. No livro Um Grão de Café, a escritora são-tomense faz a descrição da floresta no tempo do velho Cachipembe. Um apelo para que os homens continuem a tratar com amor a floresta. Eu sei que por vezes é difícil, eu sei que as dificuldades são muitas, mas se nós destruirmos a floresta, o que é que nós vamos deixar aos vindouros? A beleza da ilha são os tons de verde, que os cientistas dizem que são 27, não é? Portanto, é única. Os animais que nela habitam, os peixes que estão ali quase à nossa mão, no mar, à nossa espera, não é? Acho que tudo isso faz com que São Tomé e Príncipe seja considerado um paraíso. Mas é preciso não o destruir. Brevemente, este livro será apresentado em São Tomé e Príncipe. Eu penso que vou começar pela Ilha do Príncipe, visto que a história é dedicada a elas, e depois São Tomé. Mas lá estarei em abril. O livro Um Grão de Café, da escritora são-tomense Olinda Beja, pode ser encontrado à venda nas diversas livrarias em Portugal. São Tomé e Príncipe está na lista dos 10 países eleitos pela CNN para gozar umas férias de sonho. Para que esta mensagem seja apelativa, é preciso divulgar ainda mais a imagem das ilhas. Foi neste sentido que o país participou na 26ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa. Sob o lema Turismo, a Indústria do Sorriso, a 26ª edição da Feira Internacional de Turismo de Lisboa, que se realizou no Parque das Nações, homenageou a hospitalidade, a simpatia e a arte de bem receber. A BTL 2014 contou com mais de 1000 empresas, das quais cerca de 100 estiveram presentes pela primeira vez. Na área internacional, situada no Pavilhão 3, estiveram presentes 30 países, incluindo São Tomé e Príncipe. O objetivo é dar a conhecer São Tomé e Príncipe a alguns portugueses. O nosso principal mercado emissor é Portugal, contudo existem pessoas que têm perguntado sobre São Tomé, que não conhecem São Tomé.
São Tomé e Príncipe trouxe a BTL 2014 um stand pequeno, modesto, mais bonito, com características de uma casa tradicional, onde esteve exposto o que de bom o país tem para oferecer aos visitantes. Como acontece todos os anos, as entidades públicas e privadas presentes na Bolsa de Turismo de Lisboa aproveitaram para partilhar informações e trocar experiências. A feira foi programada para dias de profissionais, não é? Portanto, foi quarta, quintas e sextas até às 18 horas para profissionais e depois a partir das 18 horas da sexta-feira, sábado e domingo para o público em geral. Mas na quarta, quinta e sexta, de facto, conseguimos bastante contactos, tive bastante reuniões e agora vamos ver os resultados disso tudo. Após São Tomé e Príncipe ter sido considerado pela cadeia de televisão norte-americana CNN como um dos 10 destinos turísticos recomendados para umas férias de sonho, a procura de informação sobre as Ilhas Maravilhosas por parte dos visitantes da BTL aumentou. Com essa notícia veio alavancar ainda mais essa vontade dos estrangeiros em ir a São Tomé, em conhecer São Tomé, e veio, de certa forma, empurrar ainda mais nós para trabalharmos mais depressa com esse objetivo. O país foi aberto pelo mundo, posso assim dizer, pela CNN, então o governo também tem que fazer alguma coisa para tentar abrir o país e atrair mais turistas, e a nossa missão aqui é informar os turistas, vender a imagem do país e dar uma maior visibilidade, porque São Tomé e Príncipe nós estamos a apostar no turismo e eu acho que nós vamos ter que conseguir o nosso objetivo, que é desenvolver o país através do turismo. A notícia da CNN quando saiu como São Tomé e Príncipe enquanto destino de sonho, toda a gente tem tido muitas questões relativas. O que é que vocês têm feito relativamente a essa notícia? Nós temos feito muito. Lá está, os resultados não são imediatos, mas nós também precisamos e queremos a colaboração, a contribuição da população. Portanto, eu faço esse apelo à população para todos fazermos o turismo, para todos podermos contribuir, promover São Tomé e Príncipe. Na Bolsa de Turismo de Lisboa 2014, empresas como a STP Airways, Pestana, HBD, Hotel Praia, HB e a Oetel Fé do Comum juntaram-se à Direção-Geral do Turismo e Hotelaria para mostrar as potencialidades de São Tomé e Príncipe. Nós trouxemos de tudo, desde bordados, os nossos panos africanos, mas todo ele trabalhado com bordado. Trouxemos papel feito na base de choca de bananeira, que nós transformamos em produto, fazemos agendas. Trouxemos também tecido tingido com pigmento natural, isto é, tecido feito com tingimentos natural, casca de madeiras, como gogô, cidrela, casca de caroceiro, folha de caroceiro, por aí fora. Também trouxemos no ramo da madeira, trouxemos nossa colher de pau, mas ela trabalhada, pintada e com o tom da nossa flora e fauna, nesse caso as rosas porcelana, o peixe, o polvo, que nós transferimos a ideia toda para dentro do artesanato, para dar ao artesanato uma cara de São Tomé. Nós viemos cá mostrar as unidades, a unidade hoteleira e a nossa agência de viagem. É sempre uma oportunidade de fazer conhecer não só o país, mas a empresa como tal, apresentar os serviços que nós disponibilizamos, portanto é sempre uma boa oportunidade. Nós estamos aqui para promover o nosso espaço, mostrar o que nós temos e divulgar o nosso hotel. Temos parte de restauração, ginásio, spa, piscina. Brevemente vamos ter a marina do hotel. O que nós pretendemos fazer sempre é agradar os nossos clientes e satisfazê-los, não é? Tem recebido muitas solicitações de pessoas que pretendam visitar São Tomé e Príncipe? Até agora sim. Desde 2014 não temos razões de queixa. Quando as pessoas chegam aqui, o que é que elas mais querem saber sobre São Tomé e Príncipe?
O que mais querem saber? Querem saber do bilhete, primeira coisa, acham passagem muito cara, mas a estadia, quer dizer, com tudo incluído, acham que é um balúrdio. A SCP Airways é uma companhia de bandeira de São Tomé, como tal. O nosso papel é, obviamente, estar ao lado dos são-tomenses e abrir tarifas que também nesta recessão económica sejam baratas e permitam o acesso a São Tomé. O que acontece é que a nossa promoção, a partir dos 598 euros, é um número determinado de lugares, ou seja, é uma forma de premiar quem chega primeiro. Portanto, em todos os voos, inclusive numa época alta que normalmente não existem essas tarifas, nós abrimos tarifas em promoção. Acontece é que as pessoas têm que tentar procurar datas em que ainda existam. A HBD tem o fantástico Bombom Island Resort na Ilha do Príncipe, que é uma ilha que ainda está por descobrir, e tem também o Amália Lodge em São Tomé. Estas é a grande oferta turística e é aquilo que apresentamos aqui na BTL. De salientar que este ano o Hotel Bombom na Ilha do Príncipe recebeu o certificado do turismo responsável, sendo o primeiro hotel no continente africano a obter esta distinção. Chega de destruir o planeta, está na hora de arregaçar mangas e tratar dele, e se o Príncipe é uma joia intacta, então é preciso e é necessário preservá-la assim mesmo como ela é. Portanto, a reação não podia ser melhor e acabamos por receber turistas e clientes fantásticos que estão dispostos a preservar e precisamente a ter essa atenção à ilha. São Tomé e Príncipe são duas ilhas situadas no Golfo da Guiné, um dos mais belos paraísos da biodiversidade mundial, com pessoas fantásticas e onde a natureza oferece paz e tranquilidade. Recomendo a toda a gente a ida a São Tomé. Ainda há muito pouco tempo veio de lá um camarada meu, oficial também, que esteve lá também no Ilhéu das Rolas e no Pestana também em São Tomé e Príncipe. Não consegui ir ao Príncipe, mas numa futura ida a São Tomé e Príncipe vou tentar estar na Ilha do Príncipe, que dizem também é de uma beleza extraordinária. O que é que mais o fascinou em São Tomé? Olha, fundamentalmente o povo. É um povo humilde, um povo acolhedor, que gosta de contactar as pessoas. O que é que diria aos turistas que pretendem ir a São Tomé e Príncipe? Que podem ir absolutamente à vontade. Conforme eu disse há pouco, o povo é extraordinariamente acolhedor, muito calmo, não há qualquer tipo de perigo de andar à noite nas ruas quando quiserem, à hora que quiserem, uma ótima comida, não é caro para o comum dos europeus. Vão a São Tomé que não se arrependem. Foi fantástica, adorei São Tomé, adorei as pessoas, adorei o país, adorei as paisagens, a comida, gostei imenso. Pelos vistos, parece-me que está em vias de regressar brevemente. Exatamente, porque não fui ao Príncipe e quero muito ir, de maneira que da próxima vez vou com certeza ao Príncipe. Vá a São Tomé e Príncipe, uma terra no centro do mundo, com tanto para apreciar que parece obrigar o tempo a andar mais devagar. O Banco Internacional de São Tomé e Príncipe cresce com o país desde 1993. Ao longo deste percurso de 20 anos,
Aprendemos consigo e celebramos juntos as pequenas e as grandes vitórias. Partilhamos muitos sorrisos. Estivemos e estaremos sempre consigo. Construímos diariamente um amanhã melhor para si e para os seus. Um lugar com vista para o futuro. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Isto aproxima-nos mais, diminui as distâncias geográficas que elas existem, mas virtualmente passamos a estar um mais próximos do outro, conhecendo a realidade do outro. Nós por lá. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Nilton Medeiros. O povo está eufórico para regressar. Queremos regressar e vamos regressar. Eu sei que eu vou regressar. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS.